né? Então, prepare aí o ambiente da casa, né? Então, às vezes, a gente consegue ter um melhor proveito se a gente estiver realmente focado no assunto. Então, é interessante, no Instagram tem muito disso, né? Às vezes a gente vai passando, saindo de uma live para outra, tenta focar. Se você quer aprender um pouco sobre esse tema, é importante você estar focado. Então, tenta também gerar um ambiente favorável ao seu redor. Talvez um copo d'água, alguma coisa, se você não comeu nada, pode colocar alguma coisa para comer, né? Um sofá confortável, e aí a gente vai poder também aprender juntos de uma forma mais produtiva, tá? E também em qualquer momento, né, vocês podem tá perguntando, tá? Então, qualquer momento. Daí no final da live, eu vou falando e no final eu vou dar uma olhadinha o que vocês escreveram, quais são as dúvidas, né? Geralmente esse assunto é um assunto que traz muitas questões, né? Porque é um assunto complexo. É claro que essa live a gente quer dar uma pincelada para vocês terem uma noção geral do assunto, mas é claro que esse assunto não se esgota aqui, né? É um assunto que a gente vai trazendo aqui em outros momentos. Eu já trouxe esse assunto também para quem ainda não viu as outras lives. Eu fiz uma live sobre sono, que a gente falou muito de hormônio, de melatonina. Eu fiz uma live também sobre vitamina D, que eu trouxe uma série de questões também, né, sobre o hormônio D. Também tudo isso está gravado no meu perfil, tá? Vocês podem depois estar ouvindo em outros momentos. E a gente fez também uma live sobre modulação intestinal. Também foi um assunto que a gente falou agora por último. E aí, pelas questões, né, as pessoas foram trazendo aqui os temas, e era um tema também que eu tinha interesse em falar, porque eu acho que ele é fundamental quando a gente pensa em saúde, bem-estar. Aí surgiu o tema dessa live, né, que é equilíbrio hormonal, saúde e longevidade. Então, como que essas coisas estão relacionadas, né? Essa é a ideia da gente conversar um pouquinho hoje. Então, para a gente iniciar aqui a conversa, né? A primeira ideia que eu gostaria de trazer para vocês é que os hormônios, a gente vai ver, são sim fundamentais para a saúde e longevidade, são muito importantes. Mas é claro que a gente não pode esquecer outras medidas relacionadas aos hábitos de vida que são fundamentais para que a gente possa ter um envelhecimento saudável. Então aqui a ideia também, a questão da longevidade, não é uma ideia de se tornar imutável, de, né, a gente não adoecer, não morrer. Em algum momento isso vai acontecer. Só que a questão é que desde o momento que a gente nasce até o momento em que a gente já não está mais aqui, é a qualidade de vida que a gente está tendo. Isso faz a diferença, né? Então a gente sabe que em termos de expectativa de vida, a gente só vem aumentando, né? Então as pessoas viviam muito menos tempo no início do século XX. Lá no século XIX as pessoas viviam 30, 40 anos. No início do século XX a expectativa de vida era de 40, 40 e poucos anos. E a gente só foi aumentando a expectativa de vida. Então isso é muito interessante, né? O avanço da medicina, dos medicamentos, dos antibióticos, de tudo que a gente pôde perceber nesses últimos 100 anos de medicina. No entanto, a gente chega hoje, né, as pessoas com a expectativa de vida, por exemplo, no Brasil, a nossa expectativa de vida é de 76 anos, né? Uma pessoa quando nasce, uma criança quando nasce, ela tem uma expectativa de viver 76 anos no Brasil, né, pelas condições que a gente tem, mas a gente tem que começar a refletir não só a quantidade de anos, a gente precisa também refletir a qualidade de vida que essa pessoa está tendo. Então, isso é um assunto importante quando a gente fala de longevidade, porque não é só ser longevo, e sim ser longevo de uma forma saudável, em que eu possa me manter funcional o maior período de tempo ao longo da minha vida. Né? O que o envelhecimento nos traz? Né? O envelhecimento está acontecendo a todo momento, desde o momento que a gente nasceu, né, até o último dia da gente aqui, a gente está envelhecendo. Então, o nosso corpo está entrando num processo, numa programação genética, né, de envelhecimento. Isso vai acontecendo silenciosamente, aos poucos, e a gente às vezes percebe isso quando a gente fica adoecido, né? E a ideia é essa, a ideia é a gente ser longevo, mas de uma forma saudável, para que a gente possa manter as nossas funções, né? Como a gente às vezes, eu atendo várias pessoas de mais idade também, né? Pessoas com 70, 80, 90 anos. E a gente percebe o que nas pessoas? As pessoas estão conseguindo chegar lá, né? De alguma forma a medicina ela foi trazendo
avanços, medicamentos que controlam sintomas e doenças. Então as doenças foram aparecendo, as doenças do envelhecimento, hipertensão, diabetes, artrose, hipotireoidismo, depressão, etc, etc. E a medicina foi desenvolvendo drogas, medicamentos para tentar controlar esses sintomas, para que a pessoa não tenha as consequências deletérias diretas da doença. Então até aí tudo bem. Só que a grande questão é essa, né? A gente está vendo cada vez mais pessoas chegando nessas idades bem longevas, mas com pouquíssima qualidade de vida, né? Então quem aqui não tem alguém da família que chegou nos 90 anos, mas que depende de toda uma estrutura para poder se manter funcional durante o dia. Depende de pessoas, de assistência. Então aquilo gera, né, uma demanda, um recurso muito grande. Então a grande questão que a gente precisa refletir é como a gente está chegando lá. E aí também pensando, né, as pessoas que estão entrando aqui, estou vendo vários pacientes, estou vendo aqui pessoas queridas aí de outros campos que eu trabalho, né, das constelações, né, o Renê está por aqui, a Lia está por aqui, vários pacientes, obrigado por vocês estarem aqui hoje, mais uma vez prestigiando aqui o assunto, né, e a ideia é a divulgação dessas informações, né. Então, como eu estava falando, a gente está chegando lá, mas muito mal, né, pessoal? Então a gente vai vendo que as pessoas vão perdendo as suas capacidades, né? Então a gente vai ficando envelhecido, vai tendo que fazer cirurgia, vai tendo que tomar remédio. Então é muito comum eu atender pessoas de às vezes 80 anos que tem uma lista de remédios, né? Um remédio para controlar diabetes, um remédio para controlar a hipertensão, um remédio para controlar as varizes, um remédio para depressão, um remédio para dor e assim vai. Né? Então isso é sem fim e isso está chegando a um ponto de tal colapso, pessoal, que a gente tem que refletir. A gente quer chegar nessas idades, a gente quer ser longevo, a maior parte de nós quer ter vida, a gente quer poder experienciar tudo isso, esse presente que nos foi dado, né? Que é a vida. Mas a grande questão é que, se for pensar, fazer uma enquete aqui entre vocês, quem de vocês gostaria de chegar aos 90 anos tomando 20 remédios? Eu acho que ninguém, né? Acho que ninguém ia pensar nesse modelo, mas é isso que está acontecendo, né? Então esse modelo de medicina, ele avançou muito, ele é muito importante, a gente aprendeu a controlar sintoma e doença, a ciência médica ela desenvolveu dentro desse campo, né? A gerar fármacos e medicamentos capazes de alterar certas atitudes que a célula toma, que o órgão está tomando e poder controlar esse desequilíbrio. No entanto, esse modelo de medicina centrado em controlar sintoma e doença, a gente chama de medicina tradicional curativa. O modelo curativo é esse modelo que está dando um problema, eu vou lá e conserto. É um modelo mecanicista de pensamento também, porque o corpo é uma máquina, não é mesmo? E a gente vai lá e troca uma peça e coloca outra no lugar, para ver se aquilo funciona de novo. Esse modelo está chegando num esgotamento, ninguém aguenta mais tomar tanto remédio, ninguém aguenta mais gastar mais de R$1.000, tem vários pacientes meus que gastam mais de R$1.000, R$1.500 na farmácia para tomar remédio. E o remédio ele ajuda, mas uma coisa que a gente precisa entender das drogas em geral, né, dos fármacos, daquelas moléculas que são sintetizadas em laboratórios, que eles não fazem parte do nosso corpo, eles foram criados, né, dentro de estudos e tudo mais. Qual é a consequência de eu ficar só tomando remédio? Eu vou controlar o meu sintoma, eu vou melhorar talvez o controle da minha doença, mas eu não vou agir na causa, né? E essa é uma compreensão que a gente precisa ter. A pessoa toma omeprazol para aliviar a azia, a pirose, a gastrite, ela tem alívio. Mas na realidade ela não está resolvendo a disfunção que produziu a gastrite, não é mesmo? Então a pessoa para de tomar o omeprazol e qual é a grande possibilidade? Reincidência de sintomas. Sintomas retornam, às vezes até pior, às vezes tem que tomar doses mais altas da medicação. E qual é a consequência de eu colocar dentro do meu corpo partículas completamente distintas do que tem no meu corpo? São substâncias estranhas ao corpo. Como o meu sistema imunológico,
como o meu organismo, minhas células, minhas glândulas, que a gente vai falar bastante de glândulas hoje, como elas vão se comportar eu tomando uma química que não existe no meu corpo. Qual é a consequência, né? Então a gente precisa parar para pensar isso. E a gente precisa parar para pensar também o seguinte: eu tomo um remédio para pressão, um para dormir, um para não ter dor, um para melhorar a acidez e assim vai. E a soma desses remédios dentro do meu corpo, qual vai ser a consequência? Tudo isso tem a ver com longevidade, por isso que eu estou puxando um pouquinho essa discussão antes de falar dos hormônios. Que a gente precisa entender que esse modelo centrado em fármacos, em drogas, ele está chegando num esgotamento. A gente precisa questionar isso fortemente. Por quê? Na medida em que eu tomo 2, 3, 4, 5 medicamentos, eu vou sobrecarregar meus órgãos internos. Meu estômago vai ter que digerir isso, meu fígado vai ter que decodificar o que eu estou tomando, meu intestino vai ter que absorver tudo isso, né? Então, isso causa uma sobrecarga química. E a partir do momento que meu corpo se habitua a funcionar com medicamentos, eu estou perdendo também minha autogestão interna, né? Minha autorregulação. As minhas células se acostumam a tomar medicamento. E no momento em que eu tiro, eu tenho dificuldade, é óbvio, porque minha célula ficou acostumada a reagir de uma certa forma, porque tem uma substância lá que está forçando ela a fazer um certo efeito. Então isso, na verdade, não produz saúde. Todo esse modelo, ele é importante, ele é necessário, ninguém está falando mal disso, mas ele precisa ser avançado, ele precisa ser transformado, precisam ter visões mais amplas do processo, porque esse modelo ele tem grandes vieses. Na medida em que ele só controla sintoma, as pessoas continuam morrendo de outras coisas. A terceira causa de morte nos Estados Unidos, pasme, é efeito de medicações, né? De medicações que a pessoa não deveria estar tomando, que estão causando desequilíbrios muito importantes no corpo dela. Então a primeira questão, você está pensando em saúde? Você está pensando em longevidade, no sentido de você poder trazer algo de bom, né? Fazer algo de bom com a tua vida, ficar mais tempo para poder amadurecer mais, poder ter mais experiências, né? Aqui nessa vida. Primeira coisa que a gente tem que pensar é que ter um plano de saúde, fazer exames rotineiros como a gente está acostumado a fazer, na medicina tradicional, significa plano de doença. Significa controlar a doença, significa olhar focado em doença, e isso não é saúde. Então, o primeiro conceito fundamental, e isso muda a nossa percepção, quando a gente passa a olhar dessa forma, é a gente entender que saúde não é ausência de doença. A maior parte de nós não entende isso. A maior parte de nós acha que se não tem doença, está tudo bem. Né? Acho que é uma tentativa, o René aqui depois pode contribuir, acho que é uma tentativa do nosso inconsciente também, no sentido de se autoproteger, de não querer enfrentar às vezes uma situação que exige mais responsabilidade, que é mudar o nosso estilo de vida, por exemplo, né? Então a primeira noção que a gente tem que ter, saúde não tem nada a ver com não ter doença. Você pode estar sentado aí agora, me ouvindo, não tem doença nenhuma, não toma remédio nenhum e você está adoecido. Sem você ver. Sem você perceber. Você pode até perceber alguns sinais, mas na maior parte das vezes a gente nem dá bola para eles. Não é mesmo? A gente acha que dormir meio mal é normal, né? Que interromper o sono à noite é normal, que ficar sedentário é normal. É uma fase só e a gente vai prolongando aquilo, que comer, se sentir empachado, estufado e o intestino não funcionar é normal. A gente normaliza tudo. A gente não escuta nosso corpo. A gente perde a capacidade de escutar o corpo. Mas o corpo já está dando sinais, às vezes em pessoas bem jovens, né, de que está acontecendo algo. Né? Mas a gente não consegue ver tão claramente. A gente vai ver quando a gente leva uma pancada, quando a gente tem uma doença grave, quando a gente tem um câncer, quando a gente tem que fazer uma cirurgia, daí a gente percebe que algo está errado, né? Então, tudo isso para falar que é fundamental a gente mudar a visão.
A medicina curativa ela é importante, mas ela não traz saúde para as pessoas. E se você quer saúde, você não vai achar na medicina que está focada em doença, né? Então isso é muito importante a gente ter essa noção, tá? Para a gente poder organizar essas questões. E aí a questão é essa, né? O que seria essa longevidade? De onde viria essa longevidade? A longevidade, pessoal, é uma conjunção de fatores. Ela é complexa, né? Mas a gente poderia resumir que o estilo de vida que a gente tem diariamente, ele tem um grande impacto na nossa longevidade. O que tem a ver longevidade? Né? A gente sabe que o corpo pode se desgastar mais rápido numa pessoa e numa outra se desgastar bem menos rápido. Isso a ciência já descobriu. Se nós pegarmos vocês aqui, pegar todas as pessoas que têm 30 anos nessa live, todas têm 30 anos, nasceram no mesmo ano. E a gente poder avaliar marcadores hormonais, marcadores de inflamação, doenças, estilo de vida, nós vamos ver que tem uma grande diferença entre ter 30 anos e a saúde biológica, que é como o meu corpo está lidando com tudo, né? Com o meio externo e com o meu meio interno. Então a gente pode ter 10 pessoas com 30 anos e cada uma, todas têm a mesma idade cronológica, né? Todas nasceram no mesmo ano, mas cada uma tem uma idade biológica distinta. Tem gente que tem 30 anos e funciona com um corpo de 20. Tem gente que tem 30 anos e funciona com um corpo de 50. É isso. Tem uma variação enorme. Por quê? Tem a ver com o estilo de vida. Então, lá no estilo de vida, vamos pensar a coisa lógica, né? Básica. Quero ter longevidade, bem-estar, ter saúde, energia e disposição por maior tempo possível ao longo da minha vida. O que eu preciso fazer diariamente? Eu preciso primeiro tomar essa responsabilidade. Eu preciso saber que eu tenho que tomar medidas. A primeira medida mais fundamental para a longevidade, eu já falei aqui numa outra live, é o sono. Não é mesmo? O sono, ele regra os ritmos circadianos do nosso corpo. Existem mais de 100 ritmos circadianos no nosso corpo. Hormônios, moléculas que se transformam diariamente. Se eu não tenho esse ritmo circadiano do sono, eu bagunço tudo isso. E essa bagunça vai gerar uma consequência que a gente já sabe qual é, que é inflamação, oxidação, radicais livres, envelhecimento, morte das células, perda das funções. Então o sono, ele é tão importante para a longevidade, é tão fundamental, a gente deveria ser tão guardião do nosso sono, respeitar o horário do sono, poder realmente produzir um ambiente favorável para o sono, parar de ficar só no celular à noite, parar de ficar vendo série à noite, parar de ficar tendo luz, né? Isso atrapalha muito a nossa longevidade. Então, a perda do ritmo circadiano, ela é extremamente danosa para a nossa longevidade, né? Mas não só isso, o sono é importante, a alimentação saudável é importante, é claro. A alimentação, a gente tem que entender que o alimento é a maior quantidade de partículas estranhas que nós colocamos no nosso corpo. Se nós colocamos dentro do nosso corpo, e o nosso corpo entende mal, ele gera uma alergia, ele não consegue decodificar isso, a gente vai adoecer, a gente vai gerar inflamação, a gente vai adoecer pelas consequências do alimento mal indicado para nós naquela situação, né? Então a gente precisa individualizar muito bem quais alimentos, o que pode me regenerar diariamente. Então, sono, alimentação, atividade física fundamental, né? Então, o sedentarismo no Brasil ainda é mais que 60%. Só uns 30% das pessoas estão fora desse critério de sedentarismo, né? Fazem atividade pelo menos 3, 4 vezes na semana. Então, é fundamental essa questão da atividade física, por várias questões, não seria o assunto dessa live hoje, mas eu só estou lembrando de outros aspectos fundamentais para a longevidade. Sono, alimentação, atividade física, e esse é a pérola, né? Eu acho assim o mais complexo, é o que mais demanda maturidade nossa e autoconhecimento, que é gerenciamento emocional, gestão emocional, a gente aprender a se conhecer mais, aprender a entender mais nossas emoções, a entender o que nos sensibiliza, o que de alguma forma a gente não consegue lidar, como que a gente se relaciona com as pessoas,
como a gente se relaciona com as esferas da nossa vida. Então essa questão mental, emocional, sentimentos, isso é tão importante para a saúde, né? Relações familiares, né? Enfim, isso é central. Então eu já falei de 4 pontos. E aí entra a questão do equilíbrio hormonal. O equilíbrio hormonal, ele é fundamental se a gente quiser ter longevidade. E o que é a ciência médica, o que as pesquisas já vem mostrando há um tempão, né, pessoal? Que, primeiro, tem uma medicina que não olha nada nesse ponto, porque a pessoa não está sentindo nada, tem pouco sintoma, não tem doença, então vai para casa, tá tudo normal, teus exames estão normais, tá tudo certo com você. Só vou poder te ajudar quando você ficar doente. Então existe esse tipo de abordagem, que é o que a gente mais conhece, e existe o que a gente chama de medicina preventiva. E aí tem a ver um pouco, bastante, com a questão do equilíbrio hormonal. Por quê? Os nossos hormônios, o que é o hormônio? Né? A gente precisa entender um pouquinho o que é o hormônio. Estou falando aqui para leigos, a maioria, né? Talvez tenha alguns colegas médicos aqui, são muito bem-vindos também, mas estou falando para uma linguagem leiga. O que seriam esses hormônios tão fundamentais? Os hormônios são mensageiros químicos, ou seja, eles estão viajando no nosso corpo, produzindo reações, às vezes locais, às vezes mais distantes no corpo, levando informações de um sistema para o outro. Ou seja, eles são fundamentais, né? Até fazendo um paralelo aqui, dentro da psicologia, eles são como o Hermes, né? O Mercúrio, dentro da mitologia, que levava as informações para os deuses, né? Então os hormônios, eles levam as informações dentro do nosso corpo, eles são esses mensageiros. E o que acontece? Né? Eles são produzidos por glândulas, a gente sabe, né? As glândulas produzem esses hormônios. E a gente foi descobrindo ao longo das últimas décadas na medicina que tem muito mais hormônios do que a gente imaginava. Não são meia dúzia de hormônios, tem mais de 50 hormônios tranquilamente no corpo, não saberia dizer o número total, mas são muitos hormônios. E o que eles estão fazendo, né? A programação biológica e evolutiva nossa fez a gente entender que a gente precisa estar no máximo até 20, 25 anos, talvez até 30, deixar aqui os nossos genes, a geração futura, e depois envelhecer e morrer. Essa é a programação que está construída dentro da nossa genética. Então o que acontece? A gente vai tendo produção hormonal, isso chega no máximo, vários hormônios chegam no máximo por volta dos 25 anos. E depois dos 25 anos, paulatinamente, a cada dia, a gente começa a ter quedas hormonais. E a grande questão é essa, a pessoa de 25 anos, de 30, talvez ela não sinta nada, mas ela já tem queda hormonal. Qual é a grande consequência, né, do envelhecimento? Por que ter queda hormonal vai levar a gente a envelhecer mais rápido? Porque basicamente, quando a gente não tem hormônio, o nosso sistema entra num tipo de crise energética, crise no sistema. O que ele faz? Ele passa a inflamar mais, ele passa a oxidar mais rápido, ele passa a ter mais geração de radicais livres no corpo. Simplesmente porque não está tendo esses mensageiros, não estão acontecendo esses mensageiros no corpo, esses hormônios tão essenciais. Então, na medida em que a gente perde as curvas hormonais, nós vamos aumentando essa inflamação. Mas não pense que essa inflamação é aquela inflamação aguda que a gente está acostumado a ver. Bateu, dói, incha, fica vermelho, perde a função, não consegue movimentar a mão porque bateu a mão. Não é nada disso. A inflamação que vai acontecendo à medida em que a gente tem quedas hormonais pela idade, né? A idade tem um fator aí muito importante. Elas são silenciosas. Essas inflamações a gente não consegue ver. E isso que é o problema. Então, esse tema, inflamação crônica, porque vai acontecendo dos 25 anos para frente, na maior parte das pessoas, silenciosa, porque a gente não vê. E se você for num médico tradicional, de medicina mais cartesiana, ele vai falar que está tudo bem com você. Com 30 anos está tudo bem, você não precisa fazer nada. Nem precisa pedir exame, nem precisa mudar teu estilo de vida, tá tudo bem mesmo, você não tem sintoma nenhum. A gente não precisa ter sintoma ou sinais para a gente poder se cuidar já, pessoal.
Lembra que eu falei no começo da live, saúde é diferente de doença. Então, para você sair do modelo da doença, centrado em doença, tem que pensar em saúde. Saúde significa eu me proteger, fazer profilaxias, é fazer antes de acontecer o evento. E em relação aos hormônios, é isso que acontece. Na maior parte de nós, essa programação genética, ela chega no ápice aos 25 anos e depois nós declinamos vários hormônios. E à medida que nós declinamos os hormônios, nós também vamos perdendo capacidades, certas habilidades, certas funções que os hormônios têm a sua função. Cada hormônio, se você pensar, é como se fosse uma orquestra. É uma orquestra hormonal, né? Então tem lá 80 hormônios no corpo. Cada um funciona em sintonia com o outro. Tudo em perfeita sintonia, né? E aí, como a gente conversou, qual é o hormônio, digamos assim, que é o maestro de toda essa orquestra, né? A gente comentou, é a melatonina, né? Então a ciência da longevidade, ela coloca a melatonina como o grande maestro de toda essa orquestra. Por quê? E é muito interessante os paralelos com as medicinas também mais milenares. Dentro da medicina ayurvédica, né, essa glândula que tem aqui, que é a pineal, é a glândula que está no ponto mais alto do corpo, mais próximo ao céu, né? Que é ligado dentro das tradições do yoga com Sahasrara, né? Que é o chakra coronário. E realmente é interessante que a ciência médica ela foi estudando e ela foi percebendo várias qualidades dessa glândula. A atividade metabólica dela é a mais alta de qualquer parte do corpo. Então ela tem uma atividade, um gasto energético absurdo, maior do que qualquer célula do corpo. É a atividade da pineal, né? Então o que acontece? Eu preciso começar a trabalhar a longevidade a partir da pineal. Eu preciso equilibrar essa produção de melatonina. Eu preciso comandar os ritmos circadianos do corpo, porque ele é um grande maestro. E aí, se a gente for olhando, nós vamos ter também outros níveis hormonais, vamos ter a hipófise, hipotálamo, hipófise. Milhares de hormônios são secretados lá. A pineal influencia esses processos. O sol, luz e sombra, a gente é feito de luz e sombra, né? Psiquicamente e organicamente, né? Somos feitos de luz e sombras. Nós precisamos muito do sol, óbvio, para a vida, e precisamos do escurecer, da escuridão. É o yin e o yang lá da medicina chinesa também, né? É o equilíbrio entre yin e yang. Então eu já comentei aqui numa outra live que a melatonina é o hormônio yin, né? Que é o hormônio do sono, é o hormônio escuro. E o hormônio do dia é o hormônio D, né? Que é a vitamina D que a gente produz um pouco quando a gente se expõe no sol. Então o que acontece? Na medida em que a gente vai organizando essa orquestra, os hormônios começam a entrar, né, numa harmonização. Só que a pessoa que não fez nenhum processo desse, ela passa a perder esses hormônios e um vai influenciando no outro. E o que vai acontecendo ao longo dos anos, né? Então a pessoa vai tendo sintomas, doenças. Todas as doenças crônicas, degenerativas, elas têm ligação com essa cascata que eu estou falando. Na medida que a pessoa perdeu produção hormonal, estilo de vida ruim, né? Tem uma má gestão emocional, ela vai inflamando, ela vai oxidando, ela vai cada vez gerando produtos tóxicos ao corpo, vai perdendo células e funções, e aí vão aparecendo as doenças. Então, quando a pessoa tem diabetes, né, tem muitos pacientes que têm diabetes, a gente tem que entender que aquele diabetes, ele já está sendo gestado, digamos assim, na pessoa 10, 15 anos antes dele ter diabetes. Mas ia lá e mostrava o exame, hemoglobina glicada, glicemia de jejum, tudo normal, né? Não precisa fazer nada. E na realidade já poderia ter sido feito. Entendem? Então a gente não precisa, a grande questão do olhar aqui do equilíbrio hormonal, a gente não precisa esperar ficar mal para poder tomar medidas. A gente pode tomar essas medidas preventivamente. Esse é o modelo, né, de medicina da longevidade. Então a gente vai olhar uma boa avaliação médica hoje nessa visão, nesse modelo, uma medicina mais aberta, mais de vanguarda, ela obrigatoriamente tem que fazer uma avaliação hormonal do paciente. É importante. Por quê?
Porque vários sintomas que a pessoa pode estar tendo tem a ver com esses hormônios. Os hormônios, em geral, esses hormônios, eles têm ações sistêmicas. Então, às vezes a pessoa vai adoecer de um certo órgão, às vezes de um outro órgão, às vezes de uma outra parte do corpo. Mas por trás, às vezes, é uma queda hormonal que está na gênese desses sintomas. Vou dar um exemplo. Às vezes a pessoa tem dificuldade de emagrecer, não é mesmo? A gente vai envelhecendo e a gente passa a ter dificuldade de manter o peso corporal. A gente passa a acumular mais. A maior parte das pessoas acumulam mais, né? Vai ficando mais obeso. E aí, com a cintura abdominal, gordura visceral, aumenta o risco de doenças cardíacas, aumenta o risco de diabetes, etc. Mas a questão é, muitas pessoas podem estar em hipotireoidismo, né? A gente sabe o que é o hipotireoidismo. É quando a tireoide, que é essa glândula fundamental que faz a termogênese de todo o nosso corpo, ela está disfuncional, não consegue produzir hormônios tireoidianos em um nível ideal, tá? Para ficar metabolicamente ativo, com bastante energia. Aí, basicamente, a gente passa a diminuir essa produção hormonal e a gente passa a ter esses sintomas todos que eu comentei ali. E o mais importante, tudo isso traz também uma reflexão que vocês precisam ter, pessoal. Quando a gente vai no médico e pede exames de check-up, se a gente pedir exames normaizinhos, desses que em geral a gente está acostumado a ver, pede uma glicemia, um hemograma, pede ali um ultrassom da próstata para o homem, pede uma mamografia para a mulher e acabou, a gente não vai ver esses fenômenos acontecendo. Quer dizer, o fenômeno está na frente, a pessoa está mal, né? A pessoa às vezes me vem assim, né, no consultório, a pessoa está obesa, com dificuldade de emagrecer, com extremidade fria, com intestino preso, com pele seca, cabelo caindo, né? Todos os sintomas de hipotireoidismo. Tá lá o hipotireoidismo estampado, né, do outro lado da mesa. Mas ele foi no endócrino. O endócrino viu os exames e falou que estava tudo normal. E na realidade, a grande questão é, esses exames laboratoriais que nós fazemos, eles medem moléculas do sangue, certo? A gente tira o sangue e mede no sangue. Mas os eventos hormonais, eles não estão acontecendo no sangue. Eles estão acontecendo dentro das células. E isso é muito importante a gente entender. Não tem como eu medir o hormônio dentro da célula. Eu meço indiretamente pelo sangue. E isso dá muitos vieses. Não condiz com a realidade do paciente. Por isso que os pacientes às vezes ficam frustrados. Puxa, meu médico já falou que eu estou tudo bem, meus exames estão bem, eu não consigo emagrecer. Já faço atividade física, como pouco e não consigo emagrecer. Por quê? Porque às vezes o estilo de vida até está ajustado. Mas a grande questão é que tem um desequilíbrio hormonal muito grande, que não foi diagnosticado. Por quê? Porque a medicina curativa, ela está focada em doença. Eu vou dar exemplos disso. Ó. Vitamina D, eu falei em uma live sobre isso. Ó. O nível do laboratório normal é 20 para cima, né? 20 para cima está normal. Gente, isso foi construído há muitas décadas atrás, esses níveis normais. E, na verdade, eles descobriram esse nível de 20 tratando pessoas com raquitismo. Qual era o nível de vitamina D que sumia o raquitismo? Que é uma doença seríssima dos ossos, né? Uma desmineralização absurda dos ossos. Então, quer dizer, eu tenho que ter nível acima de 20 para não ficar doente com raquitismo. Mas e se eu quero ter saúde? Qual é o nível que eu tenho que ter? Não existe. Entenderam esse raciocínio? Não está lá no exame de laboratório. O nível é muito maior. Para otimização metabólica, o nível é muito maior. Então, com todos os exames é assim. A medicina está focada em doença. Então, quando a gente pede lá, por exemplo, às vezes a pessoa fala, mas meu TSH, o hormônio estimulante da tireoide, está normal, está 4. Hoje eu atendi uma pessoa assim. Ela desse tamanho, cabelo quebradiço, toda com frio, meio deprimida, e ela foi no médico e o médico falou que estava tudo normal. E o TSH dela estava 4. E para a medicina da doença, isso é normal. Mas a questão é a seguinte, ela já está tendo disfunção. E a gente sabe também que o TSH é um marcador indireto, não vai dizer o T3 que está lá dentro da célula, que é o hormônio biologicamente ativo, que faz o metabolismo acontecer dentro, intracelular, né?
Então não mede isso. Então exames de laboratório a gente tem que ter umas ressalvas. A gente precisa entender eles, a gente precisa confiar muito mais no quadro clínico do paciente do que só nos exames. Os exames são importantes, a gente precisa estar lá vendo eles, mas a gente não pode se guiar por eles. Ninguém, é como naquela máxima da medicina, ninguém deve tratar exame laboratorial, e sim tratar pessoas. Essa deveria ser o nosso olhar, né? Então, por essa razão, a gente precisa ter um cuidado na interpretação desses exames. Não confie nos teus exames, nos parâmetros habituais de laboratório. Eles podem estar te enganando. Você pode ter uma disfunção já, que é possível de ser ajustada, ao invés de esperar ter uma doença, tá? Então, levem esse conceito com vocês. Daqui a pouco eu já vou abrir aqui para as perguntas, para a gente poder interagir um pouco mais, né? E aí a questão dos hormônios é o seguinte, pessoal. Se eu caio os hormônios a partir dos 25 anos, hidratar um pouquinho minha garganta. Se eu tenho uma queda biologicamente programada dos meus hormônios a partir dos 25 anos, e se eu suplementar esses hormônios, não deixar que eles caiam tão rapidamente, o que vai acontecer? Eu vou retardar os processos de inflamação, de oxidação, de geração de radicais livres, de doenças. Esse é o modelo, né? É muito preferível, às vezes as pessoas estão me falando assim, mas tomar hormônio não tem perigo, será que não é perigoso tomar hormônio? Gente, primeiro que tem que ter avaliação médica, né? Para saber qual hormônio que você vai tomar, qual que realmente você está em déficit. Mas a grande questão é assim, as pessoas não questionam os remédios que tomam, né? Os remédios. Esses sim são perigosos. São substâncias estranhas a seu corpo e você está colocando todo dia lá. Em média, cada brasileiro por dia consome 3 remédios, 3 comprimidos por dia. É muito alto, pessoal. Pensa em 200 milhões de pessoas tomando 3 comprimidos em média. Todo mundo, de criança até idoso, né? A média, né? Tomando comprimido todo dia. E ninguém questiona se isso é perigoso. Agora, quando fala de hormônio, todo mundo acha que é perigoso. E aí é uma distinção muito importante. Uma coisa é o hormônio. O hormônio é o que nosso corpo produz, certo? Então existe dentro da remodelação hormonal substâncias que a gente usa, que a gente chama de hormônios bioidênticos, ou seja, são hormônios produzidos sinteticamente, obviamente, porque se o corpo não está produzindo, eu vou ter que produzir isso num laboratório, mas eles são a sequência de aminoácidos, né? A molécula exatamente igual ao que o meu corpo produz. A chance disso causar um problema é muito menor do que você ficar tomando omeprazol, remédio para pressão, remédio para depressão, remédio para dormir, remédio para controlar o coração, remédio para alergia. É muito menos risco, pessoal, porque isso o corpo entende que é algo que faz parte dele. Na medida em que eu uso esses hormônios bioidênticos, o meu corpo vai entender que é uma partícula conhecível. Meu sistema imunológico conhece aquilo. É diferente de você tomar boleta, remédio químico, tá? Então é uma distinção. É diferente o hormônio bioidêntico daquela outra categoria que ficou realmente, a gente questiona muito, que é o uso de fármacos que a indústria produziu, que tem um efeito semelhante a hormônios. Tá? É muito diferente isso, é importante que vocês tenham essa noção. Uma coisa é o hormônio bioidêntico, outra coisa é fármacos com efeito hormônio símile. São remédios da indústria. A indústria não pode patentear um hormônio, porque um hormônio faz parte do corpo. Então isso não traz também, do ponto de vista financeiro, muito interesse. Porque não é possível ter patente, por exemplo, de estradiol. Não é possível ter patente de tiroxina. Não é possível ter patente de melatonina, certo? Então a indústria não tem muito interesse porque não produz um aporte econômico em cima disso. Mas o que a indústria faz muitas vezes? Vai lá, a grande indústria, né? Vai lá e fabrica um hormônio que é alterado, que tem um radical diferente, que tem uma conformação estrutural diferente, que tem uma ação semelhante a um hormônio do corpo. E aí, isso sim tem riscos, né? Então a gente precisa entender isso. Quando fala que a reposição hormonal na menopausa deve ser, eu mesmo, por bom tempo,
eu não recomendava reposição hormonal no pós-menopausa, porque o meu conhecimento me fez conhecer, né, na faculdade de medicina, nos trabalhos científicos, eu tinha conhecimento só desses fármacos hormônios símile. E eu sabia pelos estudos que aquilo aumentava trombose na mulher, aumentava hipertensão, infarto, AVC, câncer. Óbvio que eu não vou prescrever um treco desse, e eu vou tentar achar outros recursos para essa mulher para poder equilibrar, né, o pós-menopausa dela. Mas o que acontece? Existem estudos, vocês podem procurar, Google Scholar, vocês colocam aí Bioidentical Hormones versus Menopause, né? E vocês vão ver milhares de trabalhos em que o uso dessas substâncias, que são bioidênticas, né? Que são manipuladas em farmácia de manipulação, com muita segurança, com acreditação e tudo mais, elas têm um efeito de proteção. E a lógica, pessoal, é essa, né? Uma mulher pós-menopausa, o que acontece com a mulher pós-menopausa? Acho que muitas mulheres, talvez, que estão me assistindo aqui, já estão passando por isso, ou estão sentindo climatério, né? Então, o que acontece com a mulher? Ela vai perder estradiol, progesterona, testosterona, né? E outros hormônios que já estavam em queda. Isso vai ter um impacto gigantesco na qualidade de vida da mulher. E uma coisa é você falar, não precisa fazer nada, para aquela mulher que vivia 50, 55 anos, 60, do início do século passado. Hoje em dia você vai viver 80, 90 anos. Você vai passar 30, 40 anos da sua vida com uma célula sem aquele hormônio sinalizador. Isso é uma vida difícil. É uma vida com sofrimento, com doenças, osteoporose, perda de libido, perda de massa muscular, perda de cognição, perda de saúde cardiovascular, aumento da resistência insulínica, aumento da inflamação, aumento da artrose. É isso que você quer? Óbvio que não. Ninguém quer isso, né? Mas, se você fizer uma remodelação individual, personalizada, para sua necessidade, para sua demanda hormonal, você pode não evitar completamente esses problemas, porque isso em algum momento pode acontecer, mas retardar, deixar mais lento esse processo. Fazer com que, ao invés de você ter osteoporose com 60 anos, você venha a ter com 80. Então são 20 anos de muito mais qualidade de vida, de muito menos quedas, de muito menos risco de fratura, não é mesmo? Então, a gente pode fazer essa correção das quedas hormonais. Existe hoje medicamentos para isso muito seguros, que não são da grande indústria que produz efeitos colaterais, né? Que são medicamentos alterados, que não são substâncias que o nosso corpo entende como dele, né? Então a gente não usa esse tipo de substância, e ter qualidade de vida. Porque no final das contas todo mundo vai morrer, não é mesmo? Só que a questão é o trajeto até lá, né? É a nossa caminhada, é a qualidade com que a gente viveu esses anos, né? E todo mundo aqui sabe que ter dor, ter doença, ter que fazer um monte de tratamento, ir para o hospital, ficar hospitalizado, ninguém quer passar por isso, né, pessoal? Então, é isso que a gente precisa entender. Grande parte da longevidade, só 5% da sua longevidade vai ser determinada pelo serviço médico assistencial. Digo assim, serviço lá, hospital, né, UTI e tal. 5% da sua longevidade é determinada por isso. 60% da sua longevidade é o que você faz do teu dia, da tua cabeça, né, diariamente. É o que você come, é o que você dorme, é o que você respira, é o que você pensa, é o que você reage com o teu ambiente. 60% é estilo de vida. 15% mais ou menos genética. Então não ache que porque tua avó foi longeva, teu avô foi longevo, meus pais foram longevos, eu também vou ficar longevo. Não é assim não. A ciência mostra que isso tem menos determinância do que o estilo de vida, né? Então, basicamente, os conceitos são esses, né? Deixa eu ver se eu deixei algo de fora que eu gostaria de falar. Só lembrando, então, o que é que, na realidade, o equilíbrio hormonal nos proporciona? Que a gente diminua o catabolismo. O que é catabolismo? É a quebra de células, é a morte celular, é os tecidos estarem degenerando. Então,
a queda hormonal gera muito catabolismo. A gente começa a se consumir, né? E na realidade um equilíbrio hormonal, ele vai ter esse equilíbrio entre anabolismo, que é gerar novas células, gerar novas organelas, gerar novos DNAs, e a perda. E a gente pode se manter saudável por mais anos, né? Então essa basicamente é a ideia, né? Por que o equilíbrio hormonal é tão importante? E isso não é só para as mulheres, né? Eu falei das mulheres, mas os homens também passam pela andropausa. E a andropausa às vezes é até mais delicada, por quê? Porque muitos homens, não é que nem a mulher, né? Para de menstruar, para totalmente, tem um evento corporal muito forte que marca aquela transição. No homem não tem esse evento de transição. Então muitos homens vão se acostumando com aquilo. Aí você pega um cara de 70 anos, dois caras, um tá fortão, fazendo atividade, super animado, super alongado, com qualidade de vida, sorriso pra frente, né? E o outro ali de 60, 70 anos, com sarcopenia, perda muscular e óssea, né? Com problemas já de obesidade abdominal, com aumento do risco cardiovascular, com diabetes, tomando aqueles remédios malucos lá, né? Que ninguém quer tomar. Mas que se você não fizer nada, então a ideia da live também é um pouco dessa, né? Se você não fizer nada em relação a isso, ó, se você continuar no modelo da doença, indo lá no plano de saúde, que nem é plano de saúde, é plano de doença, né? Eu sempre brinco, e fazendo lá investigações e tal, e os médicos te falando que você não tem nada, você vai se assustar quando de repente vai ter doença, né? Aí eles vão falar, agora você vem aqui, vamos cuidar de você, que você está doente. Não espere acontecer isso. Haja antes. Faça prevenção. Prevenção. Existem vários marcadores, hoje em dia também a medicina avançou nessa parte, existem vários marcadores inflamatórios que nós podemos pedir nos exames laboratoriais e que eles são silenciosos. Fibrinogênio alto, sinal de inflamação, ferritina alta, sinal de inflamação, homocisteína alta, sinal de inflamação, insulina alta, sinal de inflamação. São marcadores, né, que a gente pede nos exames médicos e a gente pode avaliar em que grau essa pessoa está inflamada, né? Mas na maior parte das vezes vai ter sintoma. Quando a pessoa está muito alterada, né? Tem dor, tem disfunção, não dorme direito, o intestino não funciona bem, é uma constelação de coisas, né? Então, pessoal, a ideia da live era essa. Não abandonem, vamos integrar, mas não se contente com o modelo só de doença. Você precisa ter uma medicina preventiva, né? Um olhar que olhe antes de acontecer os fenômenos, né? E que do ponto de vista hormonal não é preciso sofrer. Você pode suplementar dessa forma que eu falei, se tiver um bom acompanhamento médico, precisa ser uma pessoa que seja especializada na área, né? Que tenha essa área de atuação na longevidade, e vai acompanhar, e o risco é muito menor do que você tomar todas as boletas que toma, né, por todos os dias. Então o risco disso trazer efeitos colaterais e morte, porque a gente sabe que os remédios matam, é muito menor, né? Então isso é muito interessante, né? Então eu gostaria de deixar por enquanto essas ideias, eu coloquei essas ideias, joguei aqui. A gente tem mais uns 10, 15 minutos para a gente poder interagir um pouquinho, né? Então, se vocês quiserem colocar aqui as perguntas, dúvidas, né? E referentes a esse assunto, é óbvio. E até se vocês quiserem colocar outros temas também, que vocês gostariam que eu abordasse em outras lives, né? Então, vocês podem estar colocando agora, tá? Eu vou ver se alguém escreveu alguma coisa, que vocês fiquem à vontade. Podem escrever, podem depois, eu vou deixar salva, né, essa nossa conversa, para que vocês possam também compartilhar aí com pessoas que vocês acham que podem se beneficiar, né? Então, por favor, divulguem isso, né? Aqui tem alguns comentários. Isso. Dúvidas, pessoal? Vamos ver se tem mais alguma questão aqui. Há uma coisa... Obrigado, Lia. Obrigado, querido. Você sempre tá junto aí, né? Sempre na força.
Muito bom que você está aqui. A Giovana também, Martini. Eu tenho ferritina muito baixa. Ferritina muito baixa, pessoal, se for muito baixa, né, abaixo de 20 mais ou menos, então na mulher principalmente vai ter consequências. Cabelo é fraco, né? Perda de energia, cansaço fácil. Ferritina ela tem que estar naquela faixa, né? Mais ou menos de 20 até uns 80, 90. Se estiver muito baixo, tem que repor, não é mesmo? A Dani aqui, né? E Dani, querida, também, Dani Paz, nada como ter qualidade de vida. Isso, o foco é qualidade de vida, tá, pessoal? A ideia eu falei de hormônios, mas vocês têm que entender que é o estilo de vida, né? E para qual é essa intenção? É ter qualidade de vida. Ninguém quer envelhecer caquético ali, né? Ficar quebrado aos pedaços, como a gente vê, infelizmente, muitos pacientes assim. Eu sou acupunturiatra, né? Então eu atendo muita gente com dor crônica. Como eu vejo pessoas com 90 anos chegando muito mal, coluna toda detonada, extremamente magrinhos, não tem força nem para levantar da maca, né? Precisa da ajuda. É muito assim tocante, né? Toca a gente, mas é isso, é uma vida que não foi, né? Não teve uma prevenção. Simplesmente foi tocada, né? À base de medicação. É isso que a gente não quer, né? Ficar só tocando a vida à base de medicação. A gente quer prevenção. A Ana aqui, obrigado, querida. Que bom que você gostou também. Que bom, seja bem-vinda. Você marcou consulta também. Giovana Martini, faço uso de testosterona. Sim, tem. Aí dependendo da mulher, né? A gente na remodelação hormonal, a gente vai ter que equilibrar os hormônios numa hierarquia, né? Então a gente organiza melatonina e assim vai. E os hormônios gonadais dos ovários, né? E dos testículos, eles são os últimos que a gente vai mexer dentro dessa hierarquia. Mas sim, às vezes a mulher ela tá precisando, ela tá com uma testosterona muito baixa. E isso tem consequências, né? Consequência de perda de massa muscular, perda, às vezes, acúmulo de gordura abdominal, a questão da libido, tem várias ações. A testosterona, pessoal, a gente até brinca, né, na medicina da longevidade que ela poderia ser chamada cardiosterona, porque tem bilhões de receptores de testosterona no coração. E um dos fatores que mais eleva o risco cardíaco, né, por isso que os homens muitas vezes infartam com 50 anos, é a queda da testosterona. Testosterona protege o nosso coração. Agora é aquilo que eu falei, eu só trabalho com parte bioidêntica, não uso nenhum anabolizante. Anabolizante é outra coisa, é aquele remédio que a indústria patenteou, que alterou a molécula e que ela não é um hormônio. Ela tem um efeito semelhante ao hormônio. E aí isso tem que cuidar muito, tem muito efeito colateral. Assim como o uso de anticoncepcionais orais nas mulheres, a gente desaconselha dentro da longevidade, por quê? Porque os anticoncepcionais elevam o risco vascular, cardíaco, né? Várias consequências. Qualquer pílula pode acontecer isso, né? Então, o ideal é que não se use esses métodos contraceptivos, né? Porque eles vão trazer consequências a longo prazo. Se já trazem, né, para a mulher no pós-menopausa, como que não vai trazer para a mulher que está na menacme também, né, que está menstruando? Vai trazer consequência também, né? Então, a gente vai ter que individualizar. E também essas reposições hormonais individuais, né, às vezes só de um hormônio, não é o que a gente faz dentro da longevidade. A gente está falando de uma orquestra. Então, repor um hormônio só não vai trazer um grande benefício clínico. A gente vai ter muito mais benefício clínico se a gente ajusta vários deles que estão em quedas, né? E existe uma ordem, uma lógica nessa organização. Mas tranquilo, né? Tem muitas mulheres que se beneficiam de remodulação com testosterona, voltam a ter uma qualidade de vida muito melhor. A Sandra está comentando aqui, eu tenho histórico de câncer na família, posso iniciar tratamento com hormônios? O que a gente faz, né, Sandra? A gente toma o cuidado, porque dentro da cultura médica tem essa coisa, né? Tem câncer de mama, não pode usar nada de hormônio, né? Mas não pode usar aqueles alterados, né, de laboratório, remédios mesmo. Do ponto de vista da longevidade, a gente tem que ter um certo cuidado. A gente não faz remodelação hormonal em ninguém que está com câncer, tá? A pessoa está com tratamento de câncer, não vai fazer. É contraindicação, tá? Mas se a pessoa já teve um câncer no passado, isso já foi tratado, e a gente faz uma mamografia, uma ecografia de mama, né? Também faz transvaginal na mulher para ver como que está o endométrio
da mulher. Se esses exames estiverem normais e não tem nenhuma outra grande contraindicação, nós podemos sim fazer remodelação, né, com hormônios bioidênticos em mulheres que já tiveram câncer. Isso vai diminuir o risco de câncer, né? Os trabalhos mostram isso. Por quê? Porque na medida em que eu tenho produção de progesterona, de estradiol, eu consigo controlar, né, várias funções. A gente sabe que o câncer de mama aumenta muito na mulher pós-menopausa e uma das questões é a perda hormonal, né? Então a gente vai repor e a mulher vai se beneficiar. E também tem alguns suplementos que a gente conhece hoje na medicina ortomolecular, funcional, né, que diminui muito a chance da mama ficar suscetível a uma alteração, né? Então existem vários nutracêuticos, né, que a gente usa, que são substâncias que têm um poderoso efeito antioxidante na mama. E a gente pode suplementar isso em paralelo junto à remodelação para baixar muito o risco e a mulher poder ter qualidade de vida novamente. Então é possível, mas tem que ser individualizado, né? Vamos ver aqui. Doutor, qual é o nível bom de vitamina D? Ana, nível bom de vitamina D, em geral, para as pessoas em geral, seria no mínimo 50. Aquele exame que a gente faz do sangue, né? 50 nanogramas por decilitro. Então, pelo menos, a gente deveria ter esse valor mínimo. Mas a gente pode pensar na vitamina D otimizada, metabolismo otimizado, porque é um hormônio, né, muito importante, nível de 80, de 100, de 110, né? Então a gente pode pensar em usar a vitamina D nesse nível. Aquele 20 lá é doença, a pessoa tá, né, já está no risco. Teve um trabalho que mostrou a evolução também dos pacientes com Covid-19. Aqueles que tinham nível de vitamina D muito baixo evoluíam muito mal para as inflamações, né, com os efeitos sistêmicos da doença. E aqueles que tinham um nível de vitamina D bem alto evoluíram muito mais leve, às vezes sem sintoma nenhum. Então, foi um trabalho muito interessante que publicaram. Estão fazendo trabalhos com maior número de pessoas, não é mesmo? Mas está tendo resultado. A Dani Paz aqui de novo, né? Tá ativa na live. Muito bom ter você aqui, querida. 50 dias de tratamento hormonal, estou renovada. Obrigado. Na verdade, é o teu corpo se voltando ao que é ele normal, né? Então, o que realmente a gente demora é perceber o que está realmente acontecendo, né? A medicina, assim, ela demora às vezes para entender onde que é o ponto central de atuação e o que vai fazer. Então, às vezes, fica perdendo muito tempo com sintomas, com coisas secundárias, né? Que bom que você está se sentindo melhor e vai se sentir muito melhor, hein? Tenho certeza. Conheço você e sei que você tem muito potencial ainda para muito mais, né? Muito mais saúde. Natália, né, querida, da nossa formação de Mindfulness, né? Aliás, pessoal, o Mindfulness, eu vou fazer depois uma live só sobre Mindfulness e longevidade, porque a meditação, o cultivo de estado de atenção plena, aumenta a telomerase, que é a enzima que produz o telômero. O telômero é o capzinho que protege o DNA da oxidação. Então, quem medita mais já está também dentro da perspectiva da longevidade, né? Então, continue meditando. Essas meninas aqui são ótimas, elas já estão quase na formação final, estão instrutoras de Mindfulness. É isso, pessoal. Mindfulness ajuda muito, mas qualquer tipo de meditação, né? Mindfulness é muito bom. Quem mais aqui? Deixa eu ver se tem mais algum comentário. A Mari colocou aqui também, seja bem-vinda, Mari. Doutor, já ouviu falar do uso de DIN para predominância estrogênica? Sim. A gente usa o DIN. O DIN é um produto que tem pouco acesso no Brasil, mas existe também o indol 3-carbinol, que é uma substância que é muito semelhante ao DIN, ela vai ser transformada em DIN, e a gente faz essa suplementação e tem um custo mais acessível também. Mas ele produz esse efeito protetor na mama, né? E ajuda a proteger as células dessa oxidação, dessa inflamação. Então é um produto que é muito usado na modulação. A gente usa bastante. Não tanto o DIN, mas o indol 3-carbinol mais. Daí a Dani, é isso aí. Aqui as meninas tudo do Mindfulness e longevidade, né? Então é isso. Então, pessoal, acho que é isso, né? Acho que a gente conseguiu cobrir a maior parte das questões. Estou vendo aqui no relógio, já são 9h16, a gente começou 8h15. Então foi uma hora que voou, mas eu tive muito prazer de fazer essa live com vocês, porque, eu gosto disso, né? Então isso me energiza, apesar de eu estar um pouquinho cansado já do final do dia, normal, né? A gente começa
a baixar um pouco a energia, mas me senti energizado aqui com a presença de vocês. Agradeço muito de vocês acompanharem toda essa hora, esse bate-papo, e também fiquem à vontade de interagir no perfil, né, no meu perfil do Instagram, sugerir lives, às vezes uma questão, uma pergunta, a gente sempre deixa alguma pergunta assim para também as pessoas poderem se colocar, né? A intenção é essa, né? Eu acho que como médico, o médico ele tem uma função de educador hoje em dia, né? Então, o educador é o quê? Basicamente, eu tento ser um funil de seleção de notícias, né? Então, eu estou estudando saúde e eu tento levar temas que eu acho fundamentais para vocês e, de alguma forma, selecionar aquelas notícias que são melhores, que são mais confiáveis, né? Não dá, às vezes, para sair lá no Google teclando tudo que às vezes gera confusão, né? Então a ideia é essa, né? Então eu quero que vocês tenham uma boa noite, uma noite tranquila, que seja suave, respeite o ritmo circadiano, melatonina, né? Menos luz aí no ambiente, diminui a luz branca, faz um relaxamento, pega um livro gostoso para ler, um chazinho, né? E vamos entrando então nesse descanso desta quarta-feira, tá bom? Então a gente se vê na próxima. Gratidão a todos e todas e eu desejo para vocês saúde, longevidade, muita energia.